Aos 68 anos, descobri que respeito não se pede, se exige. E que água do mar e areia podem ser excelentes professores quando se tem coragem para usá-los. Nunca imaginei que após 3 décadas comandando equipes na indústria farmacêutica, seria na aposentadoria que eu aprenderia minha lição mais valiosa sobre liderança. Desta vez, dentro da minha própria família. Meu nome é Neide Teixeira. Trabalhei 35 anos como executiva, quebrando tetos de vidro numa época em que mulheres em cargos de liderança eram raridade. Enviuvei há 6 anos quando Arnaldo, meu companheiro de vida por 4 décadas, partiu após um infarto fulminante. Ficamos juntos desde os 22 anos, construímos uma vida, criamos nosso único filho, Gustavo, e sonhamos com uma aposentadoria tranquila que Arnaldo nunca chegou a desfrutar. Após seu falecimento, mergulhei em um luto silencioso que durou quase 2 anos. Meus dias se resumiam a acordar, olhar pela janela do apartamento em São Paulo e me perguntar por que continuava aqui quando metade de mim havia partido. Foi Jurema, minha amiga de infância que havia se mudado para o litoral anos atrás, quem me tirou daquele estado. Neide, venha passar uma semana comigo em Búzios. O mar cura qualquer dor. Insistiu ela por meses, até que num impulso, aceitei. Aquela semana mudou tudo. Acordar com o barulho das ondas, caminhar descalça na areia ao amanhecer, observar o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa, senti como se estivesse respirando pela primeira vez, depois de anos. Na véspera do meu retorno a São Paulo, sentada na varanda da casa de Jurema, observando o horizonte infinito onde céu e mar se encontram, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Vou vender o apartamento e me mudar para cá. 3 meses depois, estava assinando a escritura da Casa do Horizonte, uma construção elegante e aconchegante na Praia dos Corais, uma das mais exclusivas de Búzios. Não era luxuosa como o apartamento que vendi em São Paulo, mas tinha 3 quartos confortáveis, uma cozinha ampla e, o mais importante, uma varanda panorâmica de frente para o mar, onde instalei uma rede e uma poltrona de vime que rapidamente se tornaram meu refúgio. Quando contei a Gustavo sobre minha decisão, sua reação foi de pura incredulidade. Mãe, você vai se enterrar nesse fim de mundo? O que vai fazer lá sozinha? Não tem shopping, não tem teatro, não tem restaurantes de padrão. O mesmo filho que raramente me visitava em São Paulo agora parecia preocupado com meu isolamento, a apenas 3 horas de carro da capital. A verdade é que Gustavo, aos 42 anos, via minha mudança não como uma busca por felicidade, mas como um inconveniente para sua própria vida. No apartamento em São Paulo, eu estava sempre disponível para receber sua esposa Samantha quando ela queria fazer compras no bairro, para guardar pacotes de suas compras online que não cabiam na portaria do prédio deles, ou para hospedar seus sogros quando vinham à cidade. Samantha Prado, minha nora de 38 anos, construiu sua carreira como influenciadora digital de lifestyle de luxo. Com 500 mil de seguidores, passa os dias mostrando roupas caras, lugares exclusivos e dando dicas de sofisticação, enquanto usa filtros que a transformam em uma versão plastificada de si mesma. Nunca houve química entre nós. Ela me considera uma senhora sem estilo, enquanto eu a vejo como alguém que confunde consumo com personalidade. Nos primeiros meses na Casa do Horizonte, senti uma paz que não experimentava desde a juventude. Fiz amizades verdadeiras com os locais. Jurema, claro, que morava a 10 minutos, e que me apresentou a Eduardo Ribeiro, um pescador viúvo de 64 anos com olhos tão azuis quanto o mar que ele conhecia como a palma da mão. Também contratei Dona Jurema Santos, uma senhora de 58 anos que vinha 3 vezes por semana cuidar da casa e que, com seu jeito simples e direto, logo se tornou minha confidente. Eduardo me ensinou a pescar, algo que nunca imaginei que faria aos 68 anos. Jurema me introduziu à jardinagem à beira-mar, e logo minha varanda estava repleta de vasos com plantas nativas que resistiam à maresia. Comecei a acordar com o nascer do sol, a nadar diariamente, a sentir o ritmo natural das marés regendo meus dias, em vez do relógio implacável que comandou minha vida profissional por décadas. Gustavo e Samantha
Vieram me visitar apenas uma vez nesses primeiros 8 meses. Ficaram um único dia, reclamando da areia que entrava nos sapatos, do calor, da falta de ar-condicionado em cada cômodo, da internet que era uma vergonha. Samantha passou metade do tempo recebendo ligações e fazendo vídeos para suas redes, sempre com o cuidado de não mostrar nada da minha casa que considerava simples demais para seus seguidores acostumados com ostentação. Quando partiram, no final da tarde, senti um alívio profundo. Sentei-me na minha poltrona de Vime, observando o sol mergulhar no horizonte, e refleti sobre como minha relação com Gustavo havia se deteriorado ao longo dos anos. Quando exatamente meu menino doce, que desenhava cartões para o Dia das Mães e esperava ansioso por nossas tardes de domingo no parque, havia se transformado nesse adulto autocentrado que tratava a própria mãe como uma conveniência em sua vida agitada? Talvez tenha sido quando, após a morte de Arnaldo, comecei a compensar minha própria culpa por ter trabalhado tanto durante sua infância, dando-lhe tudo o que pedia. Ou quando resolvia todos os seus problemas com dinheiro ou influência, ao invés de deixá-lo enfrentar as consequências de seus atos. Quem sabe quando não estabeleci limites claros, com medo de perder seu amor, já que nossa convivência cotidiana havia sido tão limitada durante tantos anos. A vida na Casa do Horizonte seguiu seu curso tranquilo por mais alguns meses. Eu finalmente sentia que estava vivendo para mim mesma, não para as expectativas dos outros, até aquela sexta-feira que mudou tudo. O sol já estava alto quando meu celular tocou. Era Gustavo, o que já me surpreendeu. Geralmente ele mandava mensagens ou e-mails, raramente ligava. Atendi com um misto de alegria e apreensão. Oi, filho, que surpresa boa. Mãe, tudo bem? Estou ligando para avisar que estamos indo para a casa de praia amanhã cedo. Senti um frio na barriga. Estamos? Quem exatamente? Houve uma pausa, como se ele estivesse contando mentalmente. Eu, Samantha, os pais dela, a irmã Luciana com o novo namorado. Ah, e o primo Roberto com a esposa também. Eles nunca foram a Búzios e queriam conhecer. 8 pessoas. 8 pessoas na minha casa. Sem um convite adequado, sem uma consulta prévia se seria conveniente. 8 pessoas invadindo meu espaço, minha paz, meu santuário. Respirei fundo antes de responder. Filho, a casa não tem estrutura para tanta gente. São só 3 quartos. Não tenho comida suficiente estocada. Precisaria me organizar. Foi quando ele me interrompeu com aquela frase que ficaria gravada para sempre na minha memória. Mãe, estou chegando na casa de praia com a minha esposa e mais a família dela. Se não gostar, é só ficar nadando no mar. O tom era de quem dava uma ordem a uma subordinada. Não de um filho falando com sua mãe. Era arrogante, presunçoso, desrespeitoso em todos os níveis possíveis. Naquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas raiva. Era a quebra final de uma ilusão que eu havia nutrido por anos. A de que meu filho me via como uma pessoa completa, com desejos e necessidades próprias, e não como um recurso à sua disposição. Um silêncio pesado se instalou na ligação. Ele esperava minha usual concordância, minha rendição, meu "tudo bem, filho, vou preparar tudo". Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Olhei pela janela da cozinha e vi o mar, vasto e poderoso, com suas ondas quebrando na praia. O mar, que respeita e é respeitado. O mar, que dá vida, mas também impõe limites. E naquele momento, decidi que era hora de impor os meus. "Tudo bem, filho. Vou para a pousada então". Ele pareceu genuinamente surpreso. "Sério? Você não vai ficar chateada?" "Não, filho. É sua casa também. Foi a mentira que precisei dizer para ganhar tempo, para planejar algo que mudaria nossa relação para sempre." Assim que desliguei, uma estranha calma tomou conta de mim. Não era resignação, era determinação. Peguei o telefone novamente e liguei para Jurema e Eduardo. "Preciso da ajuda de vocês para uma lição especial", disse, sentindo um sorriso se formar em meus lábios enquanto olhava para as ondas batendo na areia. Aquela areia que em breve teria um papel muito especial na educação tardia do meu filho. Deixe-me apresentar melhor a história da minha vida, para que vocês entendam como cheguei até aquele momento decisivo. Fiquei viúva de Arnaldo há 6 anos.
Depois de 42 anos de um casamento que começou quando éramos praticamente crianças. Nos conhecemos numa festa de faculdade. Eu estudava administração, ele engenharia. Foi amor à primeira vista, daqueles que os jovens de hoje chamam de cringe, mas que para nós foi o início de uma parceria que atravessou décadas. Arnaldo era um homem quieto, de poucas palavras, mas profundamente leal. Apoiou minha carreira desde o início, algo raro para um homem de sua geração. Quando engravidei de Gustavo, nosso único filho, ele dividiu comigo as responsabilidades da criação, tanto quanto sua própria carreira permitia. Neide nasceu para liderar, dizia ele aos amigos, com um orgulho genuíno que sempre me comoveu. Construí minha carreira na Farmavida, uma empresa farmacêutica nacional que cresceu até se tornar uma das maiores do país. Comecei como assistente administrativa e, degrau por degrau, cheguei à diretoria executiva. Não foi fácil. Enfrentei o machismo explícito dos anos 80, o assédio velado dos anos 90 e a discriminação sutil, mas persistente dos anos 2000. Cada promoção significava o dobro de trabalho e metade do reconhecimento que meus colegas homens recebiam. Isso significava longas horas no escritório, viagens frequentes, ligações durante o jantar. Arnaldo segurava as pontas em casa, mas Gustavo cresceu vendo a mãe sempre correndo, sempre ocupada, sempre com "só mais este relatório para terminar, filho". Tentei compensar a ausência com presentes caros, escolas de elite, viagens internacionais nas férias. Material e educacionalmente, Gustavo teve absolutamente tudo. O que ele não teve, percebo agora, foi limites. Por culpa ou compensação, cedia a todos seus caprichos. Quando foi expulso da primeira escola particular por intimidar colegas mais fracos, arranjei outra, melhor ainda, e convenci a direção a omitir o incidente de seu histórico. Quando bateu o carro que ganhou aos 18 anos, comprei outro no dia seguinte. Quando abandonou 3 faculdades seguidas, financiei tentativas em universidades cada vez mais caras. "Você está criando um monstro", alertou-me Arnaldo certa vez, após pagarmos uma dívida de jogo que Gustavo acumulou aos 22 anos. "Ele precisa enfrentar consequências, Neide." Mas eu não ouvi. Continuei sendo a mãe salvadora, a executiva bem-sucedida que podia resolver tudo com dinheiro e influência. Na minha cabeça, era a forma de compensar minha ausência, de provar meu amor. Na realidade, estava plantando sementes de entitlement que agora colhia como frutos amargos. Aos 28 anos, Gustavo finalmente se formou em administração e, através de contatos meus, conseguiu um emprego numa multinacional. Devo reconhecer que, uma vez empregado, revelou-se competente. O problema nunca foi capacidade intelectual. Gustavo é brilhante quando quer, mas caráter. Seu charme superficial e inteligência afiada mascaravam uma profunda incapacidade de considerar as necessidades dos outros. Foi nessa época que conheceu Samantha, em um evento corporativo. Ela já era uma influenciadora digital em ascensão, com 100 mil seguidores, e via em Gustavo o parceiro perfeito para sua imagem cuidadosamente cultivada de sucesso e sofisticação. O casamento, 2 anos depois, foi um espetáculo para as redes sociais dela. 300 convidados num castelo alugado, 6 damas de honra, um vestido importado que custou mais que um apartamento pequeno. Paguei metade da festa, claro. A família de Samantha entrou na minha vida como um furacão. Roberto Prado, o pai, é um empresário do setor imobiliário com um gosto por carros importados e relógios caros que não condiz com seus negócios sempre à beira da falência. Clarice, a mãe, vive em função das aparências. Cabelo sempre impecável, bolsas de marca, almoços em restaurantes caros onde faz questão de ser vista. Luciana, a irmã mais nova, parece ter como única ocupação na vida trocar de namorados e gastar o dinheiro dos pais. Desde o início, os Prado me tratavam com uma cordialidade superficial que mal disfarçava o que realmente pensavam. Eu era a sogra careta, a executiva sem graça, que não entendia o mundo moderno deles. Aos jantares familiares, que se tornaram cada vez mais raros, Clarice sutilmente criticava meu cabelo grisalho. "Existe uma coloração maravilhosa para o seu tom de pele, Neide. Minhas roupas confortáveis.
um personal stylist faria milagres por você. Até minha casa. Tão tradicional. Quando Arnaldo partiu, vítima de um infarto fulminante enquanto nadava na piscina do prédio, meu mundo desmoronou. Passamos a vida planejando uma aposentadoria tranquila que nunca chegou para ele. Aos 62 anos, viúva e sozinha, me vi em um apartamento grande demais, com lembranças de mais e propósito de menos. Gustavo e Samantha apareciam esporadicamente, sempre com pressa, frequentemente para pedir algo, desde o empréstimo do apartamento para uma sessão de fotos, que deixou marcas no meu sofá antigo, até dinheiro para um investimento imperdível, que nunca rendeu ou foi devolvido. Foi nesse contexto que Jurema, minha amiga de infância, me convidou para passar uma semana em Búzios. Aquela viagem foi como respirar pela primeira vez depois de anos sufocando. O mar, vasto e imponente, me deu uma perspectiva que havia perdido em meio à dor e à rotina vazia. Na beira da praia, com os pés na areia e o vento no rosto, tomei a decisão. Venderia o apartamento em São Paulo e compraria uma casa à beira-mar. Recomeçaria. A Casa do Horizonte não foi uma compra impulsiva. Pesquisei durante meses, visitei dezenas de imóveis, fiz planilhas comparativas. Velhos hábitos de executiva morrem devagar. Quando a encontrei, soube imediatamente que era o lugar. Construída na encosta suave de uma colina, com vista panorâmica para a Praia dos Corais, tinha o tamanho perfeito. Nem grande demais para me sentir perdida, nem pequena demais para me sentir confinada. 3 quartos confortáveis. Um para mim, outro para eventuais visitas, e um terceiro que transformei em escritório, ateliê para os projetos de pintura que sempre adiei. Uma cozinha ampla, onde redescobri o prazer de cozinhar sem pressa. Uma sala de estar com janelas do chão ao teto que emolduravam o mar como uma pintura viva. E a peça de resistência, a varanda. Ampla, parcialmente coberta, com uma rede, uma poltrona de vime e espaço para as plantas que logo se tornaram minhas companheiras silenciosas. "Você está jogando dinheiro fora, mãe!" Foi a reação imediata de Gustavo quando contei sobre a compra. Imóvel de praia desvaloriza. A manutenção é um pesadelo com a maresia. E você vai ficar isolada. O que vai acontecer se você tiver uma emergência médica lá? Não mencionei que já havia pesquisado hospitais na região, contratado um plano de saúde com cobertura local e feito amizade com um médico aposentado que morava a 3 casas da minha. Gustavo não estava realmente preocupado com minha saúde. Estava preocupado com a inconveniência que minha mudança representava para ele. A adaptação à vida praiana foi mais fácil do que imaginei. Encontrei uma rotina que me preenchia. Acordar com o nascer do sol, caminhar na praia enquanto a areia ainda estava fresca, nadar um pouco quando o mar estava calmo, tomar café da manhã na varanda observando os barcos de pesca retornando com o pescado fresco. Eduardo Ribeiro entrou na minha vida quase por acidente. Seu barco, Esperança, encalhou próximo à minha casa durante uma tempestade inesperada. Oferecia abrigo enquanto a chuva não passava. Aos 64 anos, com a pele curtida pelo sol e olhos de um azul tão intenso quanto o mar que navegava desde menino, Eduardo tinha uma sabedoria natural que vinha de décadas observando as marés, o céu e os peixes. "A senhora não parece uma paulistana", comentou ele naquele primeiro encontro, enquanto tomávamos café na minha varanda, observando a tempestade que agora se afastava. "Tem jeito de quem nasceu olhando para o mar." Sorri com o elogio inesperado. "Talvez em outra vida. Nesta, passei mais tempo olhando para planilhas e relatórios." Eduardo tornou-se meu guia informal para a vida à beira-mar. Me ensinou a identificar quando o mar estava perigoso pelos padrões das ondas, a reconhecer os peixes mais saborosos no mercado local, a prever mudanças no tempo pelas nuvens e pelo comportamento das gaivotas. Em troca, ajudei-o com a papelada para regularizar seu barco e a organizar as finanças de sua pequena operação de pesca. Jurema Santos, a caseira que contratei por recomendação de minha amiga homônima, complementou minha iniciação à vida praiana. Uma mulher forte de 58 anos, viúva como eu, com um pragmatismo refrescante e um conhecimento enciclopédico sobre plantas resistentes à maresia. "Dona Neide, a senhora quer essas almofadas de seda na varanda?
Em uma semana, a maresia vai deixar tudo com cheiro de peixe podre, disse ela no primeiro dia, sem rodeios. Sua honestidade direta era um contraste bem-vindo após décadas navegando as águas turbulentas da política corporativa. Os meses foram passando, e pela primeira vez em muitos anos, senti que estava realmente vivendo, não apenas existindo. Descobri novos talentos. A pintura em aquarela que praticava tentando capturar os tons mutáveis do mar. A jardinagem adaptada ao clima litorâneo. A paciência para observar pássaros marinhos por horas. Não digo que não havia momentos de solidão. Eles existiam. Noites em que a vastidão do oceano parecia espelhar o vazio que Arnaldo deixou. Mas era uma solidão diferente da que senti em São Paulo. Não era o isolamento opressivo de um apartamento cheio de lembranças, mas um espaço aberto onde a dor podia respirar e, gradualmente, se transformar em uma saudade mais suave. Gustavo e Samantha vieram visitar apenas uma vez nesses primeiros 8 meses. Foi um domingo. Chegaram ao meio-dia e partiram antes do pôr do sol. Nem sequer uma noite ficaram. Samantha passou o tempo todo no celular, reclamando da cobertura de internet precária e fazendo caretas para a areia que inevitavelmente entrava na casa, não importa quanto eu varreste. Mãe, você não pensa em reformar isso aqui? Colocar ar-condicionado em todos os quartos, modernizar a cozinha? Ficaria ótimo para aluguel de temporada, sugeriu Gustavo, como se minha casa fosse um investimento à espera de valorização, não meu lar cuidadosamente escolhido. Gosto dela exatamente como está, respondi simplesmente. O ventilador de teto é mais do que suficiente com a brisa do mar, e prefiro ouvir as ondas à noite do que o zumbido do ar-condicionado. A verdade não dita era que eu não queria nada que incentivasse visitas mais longas deles. Percebi com uma clareza que só a distância proporciona como me sentia drenada após cada interação com meu filho e sua esposa. Como se estivessem sempre tomando minha energia, meu espaço, minha paz, sem nunca realmente dar nada em troca. Quando partiram naquela tarde, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando o pôr do sol incendiar o horizonte em tons de laranja e púrpura. Refleti sobre como nossa relação havia se transformado ao longo dos anos. Em que momento exato meu menino doce, que chorava quando encontrava pássaros feridos e insistia em tentar salvá-los, tinha se tornado esse homem calculista que media todas as relações pelo valor utilitário que poderiam ter? Talvez a culpa fosse parcialmente minha. Talvez, ao tentar poupá-lo de todas as dificuldades, ao resolver todos os seus problemas, ao nunca exigir responsabilidade pelos próprios atos, eu tivesse inadvertidamente criado alguém incapaz de ver além de suas próprias necessidades imediatas. A vida na Casa do Horizonte seguiu seu curso tranquilo por mais 4 meses. Fiz novos amigos no pequeno núcleo de moradores permanentes de Búzios, um casal de professores universitários aposentados, uma escritora que buscava inspiração no mar, um médico que trocou o estresse do hospital por uma clínica comunitária local. Comecei a participar de um grupo de conservação ambiental que se reunia mensalmente para limpar a praia e monitorar ninhos de tartarugas marinhas. Eduardo se tornava cada vez mais presente em minha vida. Começamos com conversas casuais quando ele passava de barco e acenava. Evoluímos para cafés na varanda, depois almoços aos domingos e, finalmente, jantares à luz de velas onde compartilhávamos histórias de nossas vidas passadas. Havia algo crescendo entre nós. Não a paixão arrebatadora da juventude, mas uma conexão madura, confortável, baseada em respeito mútuo e genuíno prazer na companhia um do outro. Numa noite particularmente estrelada, sentados na areia com uma garrafa de vinho compartilhada entre nós, Eduardo tomou minha mão entre as suas, calejadas por décadas de redes e cordas, mas surpreendentemente gentis. Neide, não sou homem de muitas palavras. Passei a vida conversando mais com o mar do que com gente. Mas quero que saiba que nunca pensei que encontraria alguém como você nesta altura da vida. Senti um calor subir pelo rosto que não tinha nada a ver com o vinho. Nem eu, Eduardo. Achei que essa parte da minha vida tinha acabado quando Arnaldo partiu.
O mar nos ensina que nada realmente acaba, filosofou ele, olhando para o horizonte onde as estrelas pareciam mergulhar no oceano. Apenas se transforma, muda de forma, encontra novos caminhos. Foi nosso primeiro beijo, sob as estrelas, com o som das ondas como música de fundo. Aos 68 anos, senti borboletas no estômago como uma adolescente. A vida parecia finalmente encontrar um novo equilíbrio, uma serenidade que eu nunca havia experimentado. Até aquela fatídica sexta-feira que mudou tudo. O sol de abril já estava alto quando meu celular tocou. Vi o nome de Gustavo na tela e atendi com um misto de surpresa e apreensão. Ele raramente ligava. Preferia mensagens rápidas que podiam ser respondidas ou ignoradas conforme sua conveniência. Oi, filho, que surpresa boa! Mãe, tudo bem? Estou ligando para avisar que estamos indo para a casa de praia amanhã cedo. Senti um frio na barriga. Estamos? Quem exatamente? Houve uma pausa, como se ele estivesse contando mentalmente ou decidindo se deveria ou não me dar a informação completa. Eu, Samantha, os pais dela, a irmã Luciana com o novo namorado. Ah, e o primo Rafael com a esposa também. Eles nunca foram a Búzios e queriam conhecer. 8 pessoas. 8 pessoas na minha casa, sem um convite adequado, sem sequer perguntar se seria conveniente. 8 pessoas invadindo meu espaço, minha paz, meu santuário cuidadosamente construído. Respirei fundo antes de responder. Filho, a casa não tem estrutura para tanta gente. São só 3 quartos. Não tenho comida suficiente estocada. Precisaria me organizar. Foi quando ele me interrompeu com aquela frase que ficaria gravada para sempre na minha memória. Mãe, estou chegando na casa de praia com a minha esposa e mais a família dela. Se não gostar, é só ficar nadando no mar. Respirei fundo e respondi com uma calma que nem eu mesma sabia que possuía. Tudo bem, filho. Vou para a pousada então. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos, claramente surpreso com minha rápida concordância. Ele esperava resistência. Talvez até uma discussão que lhe daria a oportunidade de me fazer sentir culpada por dificultar seus planos. Sério? Você não vai ficar chateada? Não, filho. É sua casa também. Respondi, sentindo uma estranha sensação de libertação ao pronunciar aquela mentira. Era a primeira vez em décadas que eu conscientemente enganava meu filho. Mas algo dentro de mim sabia que era necessário. Assim que desliguei, fiquei imóvel por alguns minutos, olhando para o mar através da janela da cozinha. As ondas quebravam na praia com sua cadência constante, indiferentes aos pequenos dramas humanos. Foi ali, observando aquele ritmo eterno, que a ideia começou a se formar. Não seria apenas uma retirada passiva, uma rendição silenciosa como tantas outras que protagonizei ao longo da vida. Seria uma lição, elaborada, precisa e inesquecível. Peguei o telefone e disquei o número de Jurema, minha caseira e confidente. Jurema, preciso da sua ajuda para algo incomum, disse quando ela atendeu. Pode vir agora? É urgente. Sua resposta foi imediata. Claro, dona Neide. Estou chegando em 20 minutos. Em seguida, liguei para Eduardo. Você ainda tem aquele cachorro grande que encontrou abandonado na praia mês passado? O Trovão? Tenho sim. Estou tentando encontrar um lar para ele, mas é difícil. É um bom cão, mas tem energia demais para um velho pescador como eu. Pode trazer ele aqui? Agora? E fique para um café. Preciso conversar algo sério com você. Eduardo deve ter notado algo diferente na minha voz, pois não fez perguntas. Estou a caminho, Neide. Enquanto aguardava, caminhei pela casa que havia transformado em meu santuário nos últimos meses. Cada canto tinha sido cuidadosamente arranjado para meu conforto e paz. Os livros que sempre quis ler e nunca tive tempo, dispostos em estantes feitas sob medida. As aquarelas que comecei a pintar, emolduradas com simplicidade. As conchas e pedras interessantes que coletava em minhas caminhadas matinais, organizadas em pequenas instalações naturais. Agora, tudo seria invadido por pessoas que não tinham o menor respeito pelo que aquele espaço significava para mim. Pessoas que viam minha casa como um resort gratuito à beira-mar, e a mim como uma inconveniência facilmente contornável. Jurema chegou primeiro, com seu jeito direto e observador. Bastou um olhar para meu rosto e ela perguntou:
O que aconteceu, dona Neide? A senhora está com aquela expressão que minha mãe chamava de tempestade vindo. Ofereci-lhe um café e contei sobre a ligação de Gustavo, repetindo palavra por palavra a frase final que havia me cortado como uma navalha. Se não gostar, é só ficar nadando no mar. Jurema balançou a cabeça indignada. E o senhor, seu filho, acha que a casa da senhora é o quê? Uma colônia de férias? Aparentemente sim. E sabe o que é pior, Jurema? Não é a primeira vez. É apenas a mais descarada entre tantas outras invasões sutis ao longo dos anos. A campainha tocou. Era Eduardo com trovão, um labrador preto enorme e agitado que imediatamente começou a explorar a casa, farejando cada canto com entusiasmo. Desculpe a bagunça, disse Eduardo, tentando controlar o animal. Ele ainda não aprendeu boas maneiras. Na verdade, é perfeito, respondi com um sorriso que deve ter parecido enigmático. Sentem-se vocês dois. Tenho uma proposta inusitada. Servi café para todos na varanda, incluindo um pires com água para trovão, que depois de explorar a casa, havia se acomodado aos pés de Eduardo, ofegante e satisfeito. O mar estava particularmente azul naquela manhã, quase como se soubesse que seria cúmplice do que estávamos prestes a planejar. Meu filho está vindo amanhã com a esposa e mais 6 pessoas da família dela. Sem convite, sem consideração pelo meu espaço ou minha vontade. Quando mencionei que a casa não tinha estrutura para tanta gente, ele simplesmente disse que se eu não gostasse, era só ficar nadando no mar. Eduardo franziu o senho, seus olhos azuis endurecendo. Isso é uma falta de respeito, Neide. Não se trata a própria mãe assim. Exatamente. E depois de décadas sendo a mãe compreensiva, a mãe que sempre cede, a mãe que nunca impõe limites, decidi que é hora de uma lição. Jurema sorriu, um brilho travesso em seus olhos escuros. Estou gostando do tom dessa conversa, dona Neide. O que a senhora está planejando? Tomei um gole de café antes de responder, organizando as ideias que fervilhavam em minha mente. Quero que eles experimentem exatamente o que tentaram me impor. A sensação de ter seu espaço invadido e desrespeitado, mas com um toque especial de vida marinha. E assim, naquela varanda ensolarada, com o som das ondas ao fundo e a brisa salgada acariciando nossos rostos, elaboramos um plano que passaria para a história familiar como o grande desastre de Búzios. Embora para mim, sempre seria a grande lição. O plano era simples em sua concepção, mas elaborado em sua execução. Começaríamos transformando minha imaculada Casa do Horizonte em uma versão exagerada e desagradável de experiência praiana. Primeiro, precisamos de areia, expliquei. Não apenas um pouco de areia que naturalmente entra com os pés, mas areia em todos os lugares. Nos lençóis, dentro dos armários, nas gavetas de talheres, em cada canto possível. Eduardo assentiu, pensativo. Posso trazer vários sacos de areia da Praia Norte. Aquela tem um tom mais escuro, grãos mais grossos. É particularmente difícil de limpar. Perfeito. E trovão aqui. Apontei para o enorme labrador que agora descansava sonolento. Será nosso convidado especial. Vamos deixá-lo correr livremente pela casa depois de um bom dia de brincadeiras na areia molhada e na lama perto do mangue. Jurema riu, entrando completamente no espírito da vingança. Dona Neide, conheço umas algas que os pescadores chamam de viúva fedida. Quando secam, soltam um cheiro que não tem quem aguente. Podemos espalhar algumas estrategicamente pela casa. E eu posso trazer algumas conchas com restos de crustáceos, acrescentou Eduardo, agora totalmente envolvido. Aquelas que depois de alguns dias ao sol liberam um aroma especial. Meus olhos brilhavam com cada nova sugestão. Era como se anos de frustrações contidas estivessem finalmente encontrando uma válvula de escape criativa. E vamos desligar o sistema de água quente e o ar-condicionado do quarto principal. A senhora devia deixar um recado, sugeriu Jurema, sempre prática. Algo que deixe claro a lição, mas sem parecer rancoroso. Sim, você está certa. Precisa ser educativo. Pensei por um momento. Que tal um bilhete dizendo: aproveitem a experiência praiana completa. Limpeza profissional disponível por apenas 6.000 reais. Caso contrário, sugiro que vocês fiquem nadando no mar.
Com carinho, Neide. Eduardo soltou uma gargalhada tão sincera que Trovão se assustou e começou a latir. É perfeito. Usa as próprias palavras dele contra ele. Passamos as horas seguintes refinando cada detalhe do plano. Jurema sugeriu que esvaziássemos a geladeira de tudo que fosse comestível, substituindo por garrafas de água salgada etiquetadas como Mar de Búzios, edição especial, e alguns peixes crus cuidadosamente posicionados para encarar quem abrisse a porta. Eduardo se encarregaria de desativar sutilmente o sistema de água quente, de modo que parecesse estar funcionando normalmente, até alguém tomar banho e ser surpreendido por um jato de água gelada. "E quanto à piscina?" perguntou ele, lembrando da pequena piscina de borda infinita que era um dos luxos da casa. Um sorriso malicioso se formou em meu rosto. "Tenho planos especiais para ela. Vamos adicionar uma mistura de algas e um pouco daquele corante natural que os pescadores usam para tingir redes. Nada tóxico, claro. Apenas o suficiente para transformar a água cristalina em algo menos convidativo." Jurema levantou uma questão importante. "E se eles decidirem limpar tudo, Dona Neide? O Sr. Gustavo poderia contratar uma equipe de limpeza de emergência." Eduardo balançou a cabeça, conhecedor das dinâmicas locais. "Impossível. Neste final de semana começa o Festival de Frutos do Mar. Todos os serviços estão comprometidos. Além disso," acrescentei, "tenho outra ideia. Jurema, você conhece praticamente todo mundo em Búzios. Pode passar a palavra para os donos de pousadas e hotéis que, caso um grupo específico tente fazer reservas de última hora, digam que estão lotados?" Ela sorriu, compreendendo imediatamente. "Considere feito, Dona Neide. Ninguém vai acolher aquele grupo, pode apostar." Enquanto discutíamos os detalhes finais, Trovão, que havia estado explorando a varanda, retornou com as patas enlameadas e saltou alegremente sobre meu sofá branco, deixando marcas perfeitas de suas patadas enormes. Em vez de me irritar, ri alto. "Olha só, ele já está entrando no espírito da coisa." Eduardo parecia um pouco constrangido. "Desculpe por isso, Neide. Posso limpar?" "Nem pense nisso. É um ensaio perfeito para amanhã. De fato, quero que traga Trovão bem cedo, depois de uma longa caminhada na praia mais lamacenta que encontrar." Passei o resto daquele dia em uma atividade frenética, mas estranhamente satisfatória. Cada passo do plano era executado com precisão cirúrgica. Eduardo trouxe 6 sacos de areia grossa da Praia Norte, que espalhamos estrategicamente por toda a casa, com atenção especial aos lençóis e toalhas. Jurema coletou as prometidas algas viúvas e as dispôs em locais estratégicos, inclusive dentro do ar-condicionado central, garantindo que seus esporos seriam distribuídos por toda a casa assim que o sistema fosse ligado. Trabalhamos até o anoitecer, transformando meu paraíso pessoal em uma caricatura grotesca de casa de praia. Quando terminamos, olhei ao redor com uma mistura de horror e satisfação. A sala, antes impecável, agora parecia ter sido atingida por um pequeno tsunami. Areia cobria cada superfície horizontal. As marcas de patas de trovão decoravam sofás, tapetes e até algumas paredes. Algas secavam estrategicamente perto das entradas de ar, e um cheiro peculiar, entre maresia e algo indefinivelmente orgânico, preenchia o ambiente. "É perfeito", declarei, contemplando nosso trabalho. "Absolutamente perfeito." Eduardo verificou seu relógio. "Está ficando tarde. O que a senhora pretende fazer agora, Neide? Vai para algum hotel?" Balancei a cabeça. "Não, tenho outro plano. Meu amigo Antônio tem uma casa na Ilha dos Pescadores. Já falei com ele, vou ficar por lá alguns dias. É isolado o suficiente para ter paz, mas próximo o bastante para observar os acontecimentos." "Ilha dos Pescadores?" Eduardo ergueu as sobrancelhas. "Só se chega lá de barco." "Exatamente. Estou contando com você para me levar amanhã bem cedo, antes que Gustavo e sua comitiva cheguem." Jurema, sempre prática, já havia separado uma pequena mala com roupas e itens essenciais que não haviam sido contaminados por nossa operação. "A senhora vai precisar disso." Separei seus remédios, documentos e algumas mudas de roupa. Agradeci a ambos profundamente
não apenas pela ajuda prática, mas pela cumplicidade, pelo apoio moral em uma decisão que muitos considerariam extrema ou infantil. Mas eles entendiam o que talvez apenas pessoas que viveram o suficiente podem compreender, que há momentos na vida em que uma linha precisa ser traçada, um limite estabelecido, mesmo que de forma dramática. Só falta uma coisa. Lembrei enquanto nos preparávamos para sair. Peguei papel e caneta e redigi cuidadosamente o bilhete que seria o ponto central de nossa pequena produção. Querido filho e família, aproveitem a experiência praiana completa. Como vocês vieram para aproveitar a praia sem se importar com meus sentimentos? Achei justo proporcionar a vocês a verdadeira vivência litorânea, com tudo que ela tem de bom e de ruim. Caso não apreciem a areia nos lençóis ou as lembranças que Trovão deixou pelo caminho, a limpeza profissional está disponível por apenas R$ 6.000. O número está abaixo. Ou, claro, vocês sempre podem simplesmente ficar nadando no mar. Com carinho, mamãe. PS. Estarei incomunicável por alguns dias em um retiro espiritual. Abaixo, escrevi o número de celular de Jurema, que atenderia fingindo ser da empresa Limpeza Marinha Express. Coloquei o bilhete em um envelope e o deixei estrategicamente posicionado na mesa de centro da sala, entre duas patadas de lama ainda frescas de Trovão. Eduardo e eu fizemos uma última inspeção na casa, garantindo que cada elemento de nossa experiência praiana intensificada estivesse perfeito. A piscina, antes de um azul cristalino convidativo, agora exibia um tom verde amarronzado, que lembrava vagamente um mangue em decomposição. Os armários da cozinha, antes organizados com precisão militar, agora continham apenas alguns pacotes de biscoito salgado cobertos de areia e latas de atum com datas de validade suspeitas. É arte, declarou Eduardo, contemplando nosso trabalho com um olhar apreciativo. Uma instalação contemporânea sobre invasão de espaços e consequências naturais. Ri com sua definição sofisticada. Ou simplesmente uma boa lição sobre respeito. Deixamos a casa por volta das 9 da noite, com Jurema prometendo retornar na manhã seguinte para observar discretamente a chegada da comitiva real, como havíamos apelidado o grupo de Gustavo. Eduardo levou Trovão de volta para sua casa, com instruções para trazê-lo novamente bem cedo, após uma longa sessão de brincadeiras na praia mais lamacenta da região. Passei a noite na casa de Jurema, minha amiga de infância que morava próxima. Dormi surpreendentemente bem, com uma sensação de paz que não experimentava há tempos. Era como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. O peso de décadas sendo a pessoa compreensiva, a que cede, a que aceita ser desrespeitada para manter a paz. Na manhã seguinte, Eduardo chegou pontualmente às 6 horas com seu barco, o Esperança. Trovão já havia cumprido sua missão final. Uma última corrida pela casa após um mergulho estratégico em uma poça particularmente lamacenta perto do mangue. Está pronta para a grande fuga, dona Neide? Perguntou Eduardo com um sorriso conspiratório, estendendo a mão para me ajudar a subir no barco. Mais do que pronta, respondi, sentindo o sol da manhã aquecer meu rosto enquanto o Esperança se afastava da praia, para a aventura e para a justiça. Enquanto navegávamos em direção à Ilha dos Pescadores, olhei para trás uma última vez. A Casa do Horizonte, meu refúgio de paz que havia sido temporariamente transformado em uma armadilha de areia e cheiros marinhos, resplandecia dourada sob o sol da manhã. Em poucas horas, Gustavo e sua comitiva chegariam, esperando um fim de semana de luxo à beira-mar às minhas custas. E encontrariam, bem, uma lição que jamais esqueceriam. O barco cortava as águas calmas da baía, e com cada metro que nos afastávamos da costa, sentia meu coração mais leve. Aos 68 anos, estava finalmente aprendendo a estabelecer limites, a exigir respeito. E se para isso fosse necessário um pouco de areia estrategicamente posicionada e um labrador entusiasmado com patas lamacentas, que assim fosse. A vida, como o mar, às vezes precisa de uma pequena tempestade para restaurar seu equilíbrio natural. A Ilha dos Pescadores era exatamente o que eu precisava. Um pequeno refúgio a apenas 20 minutos de barco da costa de Búzios,
isolada o suficiente para garantir tranquilidade, mas próxima o bastante para acompanhar os desdobramentos da minha pequena operação especial. A casa de Antônio Farias, meu amigo advogado aposentado, era uma construção rústica de 2 andares, com uma varanda que dava para o mar e uma vista privilegiada da costa. "Bem-vinda ao meu esconderijo", disse Antônio, um senhor elegante de 70 anos, que havia sido meu conselheiro jurídico durante meus anos na indústria farmacêutica. "Poucas pessoas sabem que tenho este lugar. É onde venho quando preciso fugir de tudo e todos. Obrigada por me acolher nesta situação inusitada", respondi enquanto ele me ajudava com a pequena mala. "Inusitada? Neide, em 40 anos de amizade, esta é a coisa mais divertida que você já fez." Ele riu, seus olhos pequenos desaparecendo entre as rugas de expressão. "Sempre foi tão contida, tão responsável. Estou adorando ver esse lado rebelde finalmente emergir." A casa era simples, mas confortável. Móveis de madeira escura, algumas peças antigas que Antônio colecionava, e janelas amplas que deixavam a brisa marinha circular livremente. No segundo andar, havia um pequeno escritório com um telescópio apontado para a costa. "Presente de aniversário que dei a mim mesmo", explicou ele, notando o meu interesse. "À noite uso para observar estrelas. Durante o dia, bem, vamos dizer que me mantenho informado sobre o movimento na praia." Ri com a confissão de voyeurismo inocente. "Hoje será seu dia de sorte, então. Teremos um espetáculo e tanto para assistir." Antônio me ofereceu café enquanto Eduardo amarrava o barco no pequeno pier da ilha. Em seguida, os 3 nos reunimos na varanda para os ajustes finais do plano. "Jurema acabou de mandar mensagem", informei, checando meu celular. "O local está pronto para a recepção." Trovão fez um trabalho especialmente entusiasmado na suíte master. Aparentemente encontrou um travesseiro particularmente confortável e decidiu que seria sua nova cama. Eduardo sorriu, orgulhoso de seu companheiro canino. Ele tem um talento natural para o caos organizado. Antônio, que havia sido colocado a par de todos os detalhes durante nossa conversa telefônica da noite anterior, esfregou as mãos com satisfação. "E a que horas devemos esperar a chegada dos convidados ilustres?" Gustavo mencionou que sairiam cedo da capital, então imagino que por volta do meio-dia, talvez um pouco antes, considerando o trânsito de sábado. Olhei para o relógio. Eram apenas 8 Britina. Ainda temos algumas horas até o espetáculo começar. Antônio nos guiou para o escritório no andar superior, onde seu telescópio oferecia uma visão perfeita da estrada de acesso à Praia dos Corais e, com um pequeno ajuste, até mesmo da entrada da minha casa. "Comprei este telescópio náutico quando me aposentei. É potente o suficiente para identificar embarcações a quilômetros de distância", explicou, ajustando o foco. "Ou, neste caso, para observar uma família de urbanoites enfrentando o que você carinhosamente chamou de experiência praiana intensificada." Enquanto esperávamos, Eduardo compartilhou histórias do mar, tempestades que enfrentou, criaturas estranhas que pescou e a sabedoria que acumulou observando marés e estrelas por décadas. Antônio, por sua vez, relatava casos curiosos de sua carreira jurídica, especialmente aqueles envolvendo disputas familiares absurdas. "Sabe, Neide, em 40 anos advogando, vi famílias brigarem por heranças insignificantes, por um prato de porcelana, por uma cadeira velha", comentou ele. "Mas o que estamos prestes a presenciar é algo novo até para mim. Um filho que vai literalmente encontrar o que procurou." Por volta das 10h30, Jurema ligou. Seu tom era de pura excitação. "Dona Neide, acabei de receber uma mensagem do João da portaria. 3 carros acabaram de entrar no condomínio. Um BMW preto na frente, seguido por um Jeep e uma Land Rover. É a comitiva real chegando." Corri para o telescópio, ajustando-o rapidamente na direção da entrada da Praia dos Corais. Antônio e Eduardo se posicionaram ao meu lado, ansiosos. "Vejo os carros!" exclamei, focando melhor. "Estão parando em frente à casa agora." A imagem no telescópio era surpreendentemente nítida. O BMW preto de Gustavo estacionou primeiro, seguido pelos outros 2 veículos. Do carro do meu filho, desceram ele e Samantha. Ela usando um vestido branco esvoaçante completamente inadequado para a praia.
com um chapéu de palha enorme e óculos escuros que ocupavam metade do rosto. Típico outfit praiano, de quem só conhece praia pelos filtros do Instagram. Do Jeep Compass, saíram os pais de Samantha, Roberto e Clarice Prado. Ele, com bermuda de grife e camisa social de manga curta abotoada até o pescoço. Ela, com um conjunto de calça e blusa que parecia ter saído diretamente de uma revista. Cabelo impecavelmente arrumado, que certamente não resistiria à brisa marinha por mais de 5 minutos. Da Land Rover, desembarcaram Luciana, a irmã de Samantha, seu novo namorado Bruno, um homem musculoso com camiseta tão justa que parecia pintada, e o primo Rafael com a esposa Cristina, ambos vestidos como se estivessem indo a um resort 5 estrelas, não a uma casa de praia. "Olhe só para aquela quantidade de malas", comentou Eduardo, que agora se revezava comigo no telescópio. "Parece que vieram para um mês, não um fim de semana." De fato, o grupo descarregava uma quantidade absurda de bagagem, malas de grife, bolsas térmicas que provavelmente continham bebidas caras, equipamentos eletrônicos e até um drone que Rafael tirou orgulhosamente do porta-malas. "Provavelmente para fazer vídeos para as redes sociais da Samantha", expliquei. "Ela não perde uma oportunidade de mostrar como sua vida é exclusiva." Observamos enquanto Gustavo usava a chave para abrir a porta da frente. Vi quando ele se virou para o grupo com um sorriso confiante, claramente se preparando para fazer as honras da casa que nem sequer era dele. O grupo se aproximou, com Samantha dando pequenos pulinhos para evitar que sua sandália cara afundasse na areia do caminho. E então, o momento pelo qual havíamos esperado. A porta se abriu. Mesmo à distância, através do telescópio, pude ver o exato momento em que o sorriso confiante de Gustavo transformou-se em pura perplexidade. Ele ficou paralisado na entrada, bloqueando a visão dos outros, que se acotovelavam atrás dele tentando entender o que estava acontecendo. "Ah, como eu queria ouvir o que estão dizendo", lamentou Antônio. Como que atendendo ao seu desejo, meu celular tocou. Era Jurema, que havia se posicionado estrategicamente perto da casa, fingindo trabalhar no jardim da propriedade vizinha. "Dona Neide, a senhora precisava ver." Sua voz mal continha o riso. "Quando o senhor Gustavo abriu a porta, aquele cachorrão preto veio correndo e pulou direto na mulher dele. Sujou todo o vestido branco com as patas cheias de lama. Ela está gritando como se estivesse sendo atacada por um urso." Coloquei o celular no viva voz para que Eduardo e Antônio pudessem compartilhar daquele momento glorioso. Através do telescópio vi a cena se desenrolar. Samantha dando pulinhos histéricos enquanto tentava afastar Trovão, que aparentemente havia decidido que ela era sua nova melhor amiga. O vestido branco impecável agora exibia marcas de patas em lugares estratégicos. Gustavo tentava controlar o cachorro enquanto os outros permaneciam a uma distância segura, claramente horrorizados. "O senhor Roberto acabou de pisar em algo no chão da varanda e escorregou", continuou Jurema, mal conseguindo falar entre risadas. "Está sentado no chão com uma cara. Dona Neide, a cara dele não tem preço." Pelo telescópio, vi o sempre arrogante pai de Samantha sentado desajeitadamente no piso da varanda, o rosto vermelho de raiva ou vergonha, provavelmente ambos. Clarice correu em seu socorro, apenas para pisar em outra surpresa deixada por Trovão, arruinando seus sapatos importados. "E agora o senhor Gustavo encontrou o bilhete", relatou Jurema. "Está lendo em voz alta. A expressão dele parece que viu um fantasma. De fato, através do telescópio, vi meu filho segurando o envelope aberto, seu rosto passando por uma sequência impressionante de emoções: choque, confusão, compreensão e, finalmente, fúria. Ele mostrou o bilhete para Samantha, que o arrancou de suas mãos e leu para si mesma, seu rosto contorcendo-se em uma careta de indignação pura. "A madame influenciadora acabou de gritar algo como 'sua mãe enlouqueceu' e está tentando ligar para alguém no celular", informou Jurema. "Ah, e o mocinho musculoso, namorado da irmã dela, acabou de abrir a geladeira e quase vomitou com o cheiro dos peixes." A cena na casa agora era de caos completo. Pelo telescópio, vi o grupo em plena crise, alguns voltando apressadamente para os carros, outros gesticulando furiosamente. Gustavo ao telefone.
provavelmente tentando me ligar. E Trovão ainda circulando alegremente entre eles, deixando lembranças adicionais por onde passava. A madame sogra está exigindo ir para um hotel, relatou Jurema, claramente se divertindo com sua missão de espionagem. O senhor Gustavo está dizendo que vai resolver, que vai encontrar um lugar, que vai dar um jeito na bagunça da mãe dele. Boa sorte com isso, comentei satisfeita. Com o Festival de Frutos do Mar começando hoje, não há um quarto vago em toda Búzios. Especialmente não para eles, depois do recado que você passou. Observamos por mais alguns minutos enquanto o grupo realizava o que só poderia ser descrito como uma retirada desorganizada. Malas foram recolocadas apressadamente nos carros, rostos contorcidos em expressões de nojo e indignação. Trovão, sentindo que a festa estava acabando, decidiu fazer uma última demonstração de afeto, saltando sobre a mala que Samantha carregava. Uma Louis Vuitton legítima, pelo que pude identificar, e instalando-se confortavelmente sobre ela. E agora o grande finale, narrou Jurema ao telefone. O cachorro fez xixi na mala de grife da madame. Ela está tendo um colapso completo. De fato, pelo telescópio, vi Samantha em um estado próximo à histeria, apontando para a mala agora arruinada enquanto gritava com Gustavo, que parecia dividido entre a raiva e um constrangimento profundo. Eles estão indo embora, informou Jurema. Todos voltando para os carros, com a metade da bagagem que trouxeram. Deixaram o resto para trás. Pelo telescópio, observei a caravana de carros importados dando partida e saindo da propriedade muito mais rapidamente do que haviam chegado. A visita, que deveria durar um fim de semana inteiro, havia durado menos de 1 hora. Missão cumprida, parece, comentou Antônio, não conseguindo conter um sorriso de satisfação. E agora, Neide? O que fará em seguida? Afastei-me do telescópio e sentei-me na poltrona de vime da varanda, experimentando uma estranha mistura de emoções. Satisfação pela lição bem-sucedida, um resquício de culpa materna rapidamente suprimido pela lembrança da arrogância de Gustavo e uma surpreendente sensação de liberdade. Agora, esperamos, respondi calmamente. Gustavo certamente tentará me ligar dezenas de vezes. Deixarei que ferva um pouco em seu próprio caldo de arrogância. Dito e feito, meu celular começou a vibrar incessantemente com chamadas de Gustavo, intercaladas com mensagens cada vez mais irritadas. Mãe, o que significa isso? Você ficou louca? Tem ideia do prejuízo que causou? A mala da Samantha custou R$ 8.000. Coloquei o telefone no modo silencioso e o guardei no bolso. Aquelas mensagens poderiam esperar. Na verdade, faziam parte da lição. Pela primeira vez na vida, Gustavo estava experimentando o que significava não ter suas demandas imediatamente atendidas. Passamos o resto do dia na Ilha dos Pescadores, desfrutando da paz que o pequeno refúgio oferecia. Antônio preparou um almoço simples, mas delicioso. Peixe fresco que Eduardo havia trazido, salada da horta que mantinha na ilha, e um vinho branco gelado que combinava perfeitamente com a refeição. À tarde, Jurema ligou novamente com atualizações. Após saírem da minha casa, Gustavo e o grupo haviam tentado se hospedar em 3 diferentes hotéis em Búzios, apenas para descobrir que, misteriosamente, todos estavam lotados, pelo menos para eles. Acabaram indo para Cabo Frio, informou ela, referindo-se à cidade vizinha, a 30 quilômetros de distância. Encontraram quartos no Rio Mar Hotel, mas pelo que ouvi do João, que conhece o recepcionista de lá, estão pagando uma fortuna por acomodações de última hora. E a casa? Perguntei genuinamente curiosa sobre o estado em que a haviam deixado. Do jeito que a senhora planejou. Nem tentaram limpar. Parece que o senhor Gustavo quer contratar uma equipe de limpeza, mas como previmos, não encontrará ninguém disponível até segunda-feira. À noite, após um dia surpreendentemente relaxante considerando as circunstâncias, verifiquei meu celular novamente. 37 chamadas perdidas de Gustavo, 15 de Samantha e até mesmo 2 de Roberto, meu querido genro. As mensagens haviam evoluído da raiva inicial para um tom mais calculado. Mãe, entendo que ficou chateada com o jeito que falei, mas não acha que isso foi um exagero? Precisamos conversar como adultos. Por favor, atenda.
Samantha está considerando processar você pelo estrago nas coisas dela. Espero que entenda a gravidade da situação. A última tentativa de manipulação me fez rir. Advogada que sou, sei muito bem que caso algum juiz realmente aceitasse uma ação tão absurda, teria um dia de campo explicando como uma nora processou a sogra por ter encontrado a casa da sogra em condições desagradáveis após invadi-la sem convite adequado. Domingo amanheceu com um céu claro e um mar sereno. Tomei café na varanda com Antônio e Eduardo, que havia retornado com seu barco para me fazer companhia. E então? Perguntou Antônio, servindo mais café. Qual é o próximo movimento neste interessante jogo de xadrez familiar? Refleti por um momento, observando as gaivotas que voavam em círculos sobre a água cristalina. Acho que deixarei Gustavo no escuro por mais um dia. Segunda-feira, quando ele estiver de volta à capital para trabalhar, finalmente responderei. E então, teremos uma conversa franca que está décadas atrasada. Quer que eu e Jurema comecemos a limpar a casa? Ofereceu Eduardo. Balancei a cabeça. Não ainda. Deixe como está até segunda-feira. Quero que ele entenda completamente que ações têm consequências. Que invadir o espaço de alguém, mesmo sendo sua mãe, tem um preço. Neste caso, bastante literal. Passei aquele domingo em uma paz que não experimentava há anos. Caminhamos pela pequena ilha. Eduardo me mostrou uma piscina natural formada entre as rochas que era perfeita para nadar. E Antônio preparou um churrasco de peixe para o almoço, que rivalizaria com qualquer restaurante estrelado. Era como se aquela pequena rebeldia, aquela afirmação tardia de limites, tivesse liberado algo dentro de mim, uma capacidade para simplesmente existir no momento presente, sem as preocupações e culpas que carregava há décadas. Na manhã de segunda-feira, finalmente decidi responder a Gustavo. Não por telefone. Ele não merecia a satisfação imediata de ouvir minha voz, mas por uma única e direta mensagem de texto. Estarei na Casa do Horizonte às 19h de hoje. Se quiser conversar, venha sozinho. Se trouxer Samantha ou qualquer outra pessoa, não abrirei a porta. E sim, a casa continuará exatamente como a deixei. Afinal, você disse que se eu não gostasse da invasão, era só ficar nadando no mar. Descobri que tinha razão. O mar é muito mais agradável que pessoas que não respeitam os limites dos outros. Desliguei o celular novamente, sem esperar resposta. Estava na hora de Eduardo me levar de volta à costa. Era hora de preparar-me para o confronto final. Aquele que, esperava eu, finalmente estabeleceria novos termos para minha relação com meu filho. Eduardo me levou de volta à costa ao meio-dia, em seu barco Esperança. Durante o trajeto, observei a imensidão do oceano e senti uma estranha calma, como se as águas tivessem lavado anos de passividade e culpa acumulada. Eu, Neide Teixeira, aos 68 anos, finalmente estava pronta para ter uma conversa honesta com meu filho. Quer que eu fique por perto esta noite? Perguntou Eduardo quando atracamos no pequeno pier da Praia dos Corais. Por precaução. Sorri, tocada pela preocupação genuína. Não será necessário. Esta é uma conversa entre mãe e filho que está décadas atrasada. Jurema me esperava em frente à Casa do Horizonte, ansiosa para me mostrar o cenário do crime, como ela brincou. Quando abri a porta, o impacto visual foi ainda mais impressionante do que eu imaginara. A areia estava literalmente por toda parte, nos sofás, nos tapetes, infiltrada nas almofadas. As marcas das patas de trovão decoravam paredes e móveis como uma forma peculiar de arte rupestre moderna. O cheiro era interessante, uma mistura de maresia, algas secas e as contribuições orgânicas do nosso cúmplice canino. Lindo, não é? Disse Jurema com evidente orgulho pelo trabalho realizado. Uma obra-prima de caos calculado. Perfeito, concordei, observando os detalhes da nossa intervenção. A piscina, antes de um azul turquesa convidativo, agora exibia um tom verde amarronzado que lembrava um pântano. Na cozinha, a geladeira continha apenas as garrafas de água salgada e alguns peixes estrategicamente posicionados. E aqui está o registro dos acontecimentos. Jurema me entregou seu celular.
mostrando fotos que havia tirado discretamente durante a breve e caótica visita de Gustavo e sua comitiva. As imagens eram impagáveis. Samantha com seu vestido branco decorado com marcas de patas lamacentas. Roberto Prado sentado desajeitadamente no chão da varanda após escorregar. O rosto horrorizado de Clarice ao pisar em uma lembrança de trovão. A expressão de puro choque no rosto de Gustavo ao ler meu bilhete. Melhor que qualquer filme, comentei, devolvendo o celular a Jurema. Passei o resto da tarde preparando-me mentalmente para o encontro com meu filho. Não limpei nada. Cada grão de areia, cada marca de pata lamacenta, era parte da lição que ele precisava aprender. Tomei banho no pequeno banheiro externo que usávamos para lavar a areia depois da praia. O único cômodo que havíamos poupado de nossa intervenção planejada. Às 18h30, sentei-me na varanda em minha poltrona de vime favorita, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e púrpura. O mar estava calmo, quase como se estivesse contendo a respiração em antecipação ao que viria. Jurema havia ido embora, prometendo retornar na manhã seguinte para começarmos a limpeza. Eduardo voltou para sua casa, mas não sem antes deixar seu número de telefone em descagem rápida no meu celular. Só por via das dúvidas, insistiu ele. Pontualmente às 19h, ouvi o som inconfundível do motor do BMW de Gustavo se aproximando. Mantive-me sentada, respirando profundamente para acalmar o inevitável nervosismo. Era estranho sentir-me ansiosa por confrontar meu próprio filho, mas décadas de evitar confrontos haviam criado esse padrão em mim. O carro estacionou e, após alguns momentos, vi Gustavo caminhando sozinho em direção à casa. Estava vestido mais casualmente do que o habitual. Jeans, camiseta simples e tênis, em vez do traje executivo que normalmente usava mesmo nos fins de semana. Seu rosto mostrava tensão, as olheiras revelando que provavelmente não havia dormido bem. Mãe, ele me cumprimentou secamente ao chegar à varanda. Gustavo, respondi no mesmo tom. Vejo que veio sozinho, como solicitei. Não tive escolha. Ele olhou ao redor, visivelmente desconfortável com o estado da casa. A Samantha se recusa a pisar aqui novamente até que tudo esteja descontaminado. Palavras dela. Compreensível. Indiquei a cadeira à minha frente. Sente-se se conseguir encontrar um lugar limpo. Adé. Ele hesitou. Depois removeu algumas conchinhas e um pouco de areia de uma cadeira próxima antes de sentar-se. Por alguns momentos, ficamos em silêncio. Apenas o som das ondas quebrando na praia, preenchendo o espaço entre nós. Por que fez isso, mãe? Perguntou finalmente, sua voz uma mistura de raiva contida e genuína confusão. Foi por causa do que eu disse ao telefone? Aquilo foi só uma expressão. Não era para levar ao pé da letra. Respirei fundo, organizando meus pensamentos cuidadosamente. Este era o momento pelo qual eu havia esperado. O momento de finalmente dizer verdades que engoli por décadas. Não foi apenas pela frase, Gustavo. Foi pelo desrespeito contínuo que ela representa. Foi por anos tratando minha casa, meu tempo e minha vida como extensões da sua, disponíveis para seu uso quando conveniente, descartáveis quando não. Ele pareceu genuinamente surpreso. Do que você está falando? Sempre respeitei você. Respeito? Balancei a cabeça lentamente. É respeito avisar, não perguntar, que está trazendo 8 pessoas para minha casa? É respeito dizer que se eu não gostar, posso ficar nadando no mar? É respeito tratar minha mudança para cá como um inconveniente para você, em vez de uma escolha que me trouxe felicidade? Gustavo desviou o olhar, fixando-o no horizonte onde os últimos raios de sol se despediam. Você está exagerando. Sempre fomos assim. Sempre vínhamos e íamos da sua casa em São Paulo sem grandes formalidades. E talvez esse tenha sido meu erro. Nunca estabelecer limites claros. Nunca exigir o respeito básico que qualquer pessoa merece, mesmo de seu filho. Fiz uma pausa, observando seu perfil tenso. Mas agora é diferente, Gustavo. Eu sou diferente. Esta casa não é um ponto de apoio conveniente para suas aventuras sociais. É meu lar, meu refúgio, o lugar onde finalmente encontrei paz depois de décadas colocando as necessidades dos outros, principalmente as suas, acima das minhas. Então sua solução foi... isso? Ele gesticulou amplamente, indicando o caos premeditado ao nosso redor.
Arruinar minha reputação com a família da minha esposa? Fazer com que pareça que criei uma mãe desequilibrada? Sua reputação? Não pude conter um pequeno riso incrédulo. É isso que te preocupa? Não o fato de ter tratado sua mãe como um inconveniente? Não o desrespeito explícito nas suas palavras? Ele teve a decência de parecer constrangido. Olha, admito que fui grosseiro ao telefone. Estava estressado com o trabalho. Samantha estava me pressionando para este fim de semana. Desculpe se soou desrespeitoso. Se soou? Não foi uma questão de interpretação, Gustavo. Foi desrespeito deliberado. Inclinei-me para a frente, olhando-o diretamente nos olhos. E quanto ao resto? Anos me tratando como sua secretária, sua financiadora, sua rede de segurança, sem nunca considerar que eu também tenho necessidades, desejos, uma vida própria? Meu filho me encarou, atônito. Percebi que talvez nunca tivesse me visto realmente como uma pessoa completa, apenas como mãe, uma função, um papel de apoio em sua vida, não um ser humano autônomo. Você sempre pareceu feliz em ajudar, murmurou ele fracamente. Porque é isso que mães fazem, não é? Sacrificam-se pelos filhos. E eu o fiz, por décadas. Trabalhei incansavelmente para lhe dar tudo que eu não tive. Oportunidades, educação de qualidade, segurança financeira. Mas em algum momento, Gustavo, os filhos crescem e precisam ver os pais como pessoas, não apenas como provedores ou apoios. Levantei-me e caminhei até a balaustrada da varanda, observando a primeira estrela aparecer no céu que escurecia. Sabe o que me parte o coração? Que foi preciso uma ação tão extrema para conseguir sua atenção, que uma simples conversa honesta nunca foi uma opção, porque você simplesmente não ouvia. Gustavo ficou em silêncio por longos momentos. Quando finalmente falou, sua voz soava diferente, menos defensiva, mais reflexiva. Nunca realmente considerei como você se sentia. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Sempre achei que estávamos bem, que nosso relacionamento funcionava. Funcionava para você, Gustavo. Para mim era cada vez mais sufocante. Outro silêncio se estabeleceu entre nós, este mais pensativo que tenso. As primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, e a brisa marinha trazia consigo o cheiro característico de maresia, misturado aos aromas peculiares de nossa intervenção decorativa. Aquela mala que o cachorro... Bem, você sabe, disse Gustavo eventualmente. Custou R$ 8.000. Samantha está furiosa. Não pude evitar um sorriso. E quanto custou o tapete persa da sala de estar em São Paulo que o primo dela derramou vinho tinto e nunca se desculpou? Ou a cristaleira antiga que a irmã dela quebrou durante uma de suas festas surpresa? Ou minha paz de espírito, constantemente interrompida por demandas e expectativas sem fim? Gustavo teve a decência de parecer envergonhado. Nunca pensei dessa forma. Claramente. Voltei a sentar-me, sentindo-me estranhamente calma. Gustavo, não fiz isso por vingança mesquinha. Fiz porque, aos 68 anos, finalmente entendi que respeito não se implora, se exige. E às vezes, uma lição inesquecível vale mais que 1000 conversas educadas. Uma lição bastante cara, ele murmurou, mas sem a amargura de antes. Sim, e deliberadamente assim. Quando algo custa, valorizamos mais. Esta foi a primeira vez que você realmente precisou pagar um preço por seu comportamento em relação a mim. E veja só, consegui sua atenção integral. Ele assentiu lentamente, seu olhar percorrendo a sala visível através da porta aberta. A areia espalhada, as marcas de patas, as algas secas estrategicamente posicionadas. Você realmente planejou tudo isso? Os cavalos... Trovão é um cachorro, não um cavalo. Corrigi com um leve sorriso. E sim, cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Com ajuda, claro. Jurema e Eduardo, ele adivinhou. Sempre achei que eles não gostavam de mim. Eles não te conhecem, Gustavo. Mas me conhecem, e viram o quanto sua ligação me afetou. Fiz uma pausa, considerando como explicar. Quando você tem a minha idade, amigos verdadeiros, pessoas que te veem como realmente és, não como uma função ou recurso, são um tesouro precioso.
Algo mudou na expressão dele, como se uma compreensão dolorosa finalmente o atingisse. Eu sinto muito, mãe. De verdade. Não apenas pela ligação, mas por tudo, eu acho. Era a primeira vez em anos que vi a sinceridade genuína em seus olhos. Não a manipulação calculada a que eu estava acostumada. Não palavras vazias para conseguir o que queria, mas remorso autêntico. Também sinto muito, respondi calmamente, por nunca ter estabelecido limites claros antes, por ter permitido que nossa relação se tornasse tão desequilibrada. Parte da culpa é minha. O silêncio voltou a nos envolver, mas agora era um silêncio diferente. Não de tensão ou confronto, mas de reflexão compartilhada. As estrelas brilhavam intensamente no céu, agora completamente escuro, e a lua começava a subir, lançando uma trilha prateada sobre o mar. "O que acontece agora?" perguntou Gustavo finalmente. "Samantha está falando em nunca mais pisar aqui. O pai dela ameaçou processar você." Não pude conter uma risada. "Por quê? Por encontrar em minha casa em condições desagradáveis depois de invadirem sem convite adequado? Adoraria ver a cara de um juiz ouvindo esse caso." Gustavo também sorriu, ainda que timidamente. Pensando bem, não faz muito sentido. Quanto ao que acontece agora, continuei, isso depende de nós. Estou disposta a tentar construir um novo tipo de relacionamento, baseado em respeito mútuo. Mas há algumas condições. Ele assentiu, expectante. Primeiro, minha casa é meu espaço. Você e Samantha são bem-vindos para visitas, mas com convite ou combinado previamente, não como uma invasão surpresa. Segundo, quando estiverem aqui, respeitem minhas regras, meu estilo de vida. Terceiro, e talvez mais importante, precisam me ver como uma pessoa completa, não como um apêndice conveniente das suas vidas. Gustavo absorveu tudo isso em silêncio. "Parece justo", admitiu finalmente. "E há mais uma coisa", acrescentei, sabendo que esta seria a parte mais difícil para ele. "Os depósitos mensais que ainda faço na sua conta terminarão." Seu rosto mostrou surpresa. "Mas, mãe, aquele dinheiro é para investimentos, para nosso futuro." "Gustavo, você tem 42 anos. É diretor financeiro de uma multinacional, com um salário mais do que adequado. Você e Samantha vivem um estilo de vida luxuoso por escolha própria. Não precisa do dinheiro da sua mãe aposentada." Ele abriu a boca para protestar, mas então a fechou, aparentemente reconhecendo a verdade nas minhas palavras. "Tudo bem", concordou, parecendo surpreender até a si mesmo com a facilidade da aceitação. Ficamos na varanda por mais algum tempo, conversando agora de forma mais leve sobre outros assuntos. Seu trabalho, meus novos hobbies, a vida em Búzios. Quando ele finalmente se levantou para partir, já passava das 22 horas. "Ainda tem um quarto de hotel em Cabo Frio?" perguntei. "Sim, reservei até amanhã." Ele hesitou antes de acrescentar. "Samantha já voltou para a capital com os pais. Eu quis ficar para conversarmos." Aquela pequena decisão, priorizar nossa conversa em vez de acompanhar a esposa furiosa, parecia um minúsculo passo na direção certa. "Voltarei amanhã para ajudar com a limpeza", ofereceu ele, surpreendendo-me. "Não é necessário, Jurema já organizou tudo, mas agradeço a oferta." Ele assentiu, parecendo quase decepcionado. "Entendo. Bem, talvez possamos marcar um almoço quando a casa estiver em ordem novamente? Só nós dois?" "Gostaria disso", respondi sinceramente. Acompanhei-o até o carro. Antes de entrar, ele hesitou. Então se virou e me deu um abraço. Breve, um pouco desajeitado, mas genuíno. Não nos abraçávamos assim há anos. "Sinto muito mesmo, mãe", disse ele baixinho. "Não apenas pela invasão, mas por tudo. Por não ver você como pessoa." "Obrigada, filho. É tudo o que sempre quis ouvir." Observei as luzes traseiras do carro desaparecerem na estrada escura, sentindo uma mistura complexa de emoções. Alívio, esperança cautelosa e um certo orgulho. Não orgulho de minha pequena vingança, por mais bem executada que tivesse sido, mas orgulho de finalmente ter encontrado coragem para ser vista e respeitada. Voltei para a varanda e sentei-me novamente, contemplando o mar sob o luar. Eduardo apareceu alguns minutos depois.
caminhando pela praia com uma garrafa de vinho e 2 taças. Achei que talvez precisasse de companhia, disse ele sentando-se na cadeira que Gustavo havia ocupado. Como foi? Surpreendentemente bem, respondi, aceitando a taça que ele me oferecia. Acho que finalmente consegui que ele me visse. Realmente me visse. Então valeu a pena? A operação Areia e Patadas? Ri, lembrando da expressão no rosto de Samantha nas fotos de Jurema. Absolutamente. Às vezes precisamos jogar areia na engrenagem para que as pessoas despertem. Ficamos ali, conversando sob as estrelas, enquanto as ondas quebravam na praia em seu ritmo eterno. A casa ainda estava um caos atrás de nós, mas isso podia esperar. Naquela noite, queria apenas desfrutar a sensação de liberdade que vem quando finalmente estabelecemos limites saudáveis e exigimos o respeito que merecemos. Aos 68 anos, eu havia aprendido que nunca é tarde para se reinventar, para estabelecer novos termos em relacionamentos antigos, para exigir ser vista como a pessoa completa que sou. E se para isso foi necessário um labrador entusiasmado, alguns quilos de areia estrategicamente posicionada e a coragem de dizer basta, então só posso dizer que valeu cada grão. O oceano à nossa frente continuava seu movimento constante de vai e vem, como a vida, que às vezes recua apenas para voltar com mais força. A maré havia mudado no meu relacionamento com Gustavo. E eu, finalmente, havia encontrado minha própria força, tão vasta e profunda quanto o mar que agora fazia parte da minha vida. Meus queridos, hoje compartilhei com vocês uma história de vida, dignidade e coragem que transformou meu relacionamento com meu filho. Aos 68 anos, descobri que nunca é tarde para estabelecer limites e exigir respeito, mesmo que isso exija alguns quilos de areia e um labrador entusiasmado chamado Trovão. Quando decidi comprar a Casa do Horizonte em Búzios, após décadas como executiva na indústria farmacêutica, imaginei um refúgio de paz para minha aposentadoria. Um lugar onde pudesse finalmente viver para mim mesma, em vez de para as expectativas dos outros. O que não imaginei foi que esse mesmo espaço se tornaria palco da revolução mais importante da minha vida. A revolução dos limites. Aquela fatídica ligação de Gustavo anunciando a invasão de 8 pessoas na minha casa como se fosse direito dele, seguida daquela frase que quebrou algo dentro de mim. Se não gostar, é só ficar nadando no mar. Foi apenas a culminação de décadas de desrespeito sutil. Anos sendo tratada como um apoio conveniente, um recurso disponível, uma extensão da vida dele, não uma pessoa completa com desejos e necessidades próprias. Muitos de vocês que me acompanham provavelmente já se sentiram assim em algum momento. Invisíveis, convenientes apenas quando podem oferecer algo. Principalmente nós, mulheres acima dos 60, frequentemente relegadas ao papel de avós babás, mães bancos, sogras incômodas. Como se, ao envelhecer, perdêssemos nosso direito a espaço próprio, a desejos individuais, a simplesmente sermos. A lição que preparei para Gustavo e sua comitiva foi, admito, extrema. Transformar minha imaculada Casa do Horizonte em uma versão grotesca de experiência praiana intensificada, com areia por toda a parte, algas mal cheirosas estrategicamente posicionadas, um cão enorme e entusiasmado, deixando lembranças por onde passava. Tudo isso poderia parecer excessivo para alguns. Mas sabem o que aprendi? Que às vezes uma única lição dramática vale mais que 1000 conversas educadas e ignoradas. Que às vezes precisamos sacudir as estruturas para construir algo novo e mais saudável. O momento em que vi, através do telescópio de Antônio, o choque no rosto de Samantha quando o trovão pulou sobre seu vestido branco imaculado, a expressão de puro horror de Roberto Prado ao escorregar em uma surpresa canina na varanda. O rosto de Gustavo ao ler meu bilhete deixado estrategicamente na mesa de centro. Confesso que senti uma satisfação que não experimentava há anos. Mas o verdadeiro triunfo não foi a vingança em si. Foi a conversa honesta que finalmente tivemos depois. Quando Gustavo voltou sozinho, 2 dias depois, e pela primeira vez em décadas realmente me ouviu. Quando finalmente consegui explicar como seu comportamento me afetava, como anos de pequenos desrespeitos haviam se acumulado até aquele momento de ruptura.
Nunca pensei, nunca realmente considerei como você se sentia, ele disse, com uma sinceridade que eu não via desde sua infância. Sempre achei que estávamos bem, que nosso relacionamento funcionava. Funcionava para você, Gustavo, respondi. Para mim, era cada vez mais sufocante. Aquela conversa na varanda, sob o céu estrelado de Búzios, marcou o início de um novo capítulo no relacionamento com meu filho. Não perfeito. Perfeição não existe em relações humanas, mas mais honesto, mais equilibrado. Um relacionamento entre dois adultos, não entre um adulto e uma extensão conveniente de sua vida. Hoje, 3 meses depois daquela noite, as coisas estão diferentes. Gustavo liga antes de vir, pergunta se é conveniente, respeita meu espaço e meu tempo. Nossos encontros são menos frequentes, mas infinitamente mais significativos. E, mais importante, cortei o cordão financeiro que ainda nos ligava de forma disfuncional, obrigando-o a viver completamente como o adulto que é. Quanto a Samantha e sua família, bem, digamos que eles ainda não retornaram à casa do horizonte. E, sinceramente, não sinto falta. Minha casa está tranquila, meu tempo é meu, posso acordar e dormir quando quiser, comer o que desejo, ler meus livros em paz. Trovão agora é meu companheiro oficial. Eduardo gentilmente me permitiu adotá-lo, e ele se adaptou surpreendentemente bem à vida praiana, embora ainda olhe ocasionalmente para o sofá da sala com um brilho nostálgico no olhar. E Eduardo? Bem, essa é outra história, para outro vídeo. Digamos apenas que descobri que o coração não envelhece, apenas aprende a valorizar conexões mais profundas e genuínas. Se há uma mensagem que gostaria que vocês levassem desta história, é esta. Nunca é tarde para se reinventar, para estabelecer limites, para exigir respeito. A velhice não é uma sentença de invisibilidade. É uma oportunidade de ser mais autêntica, mais corajosa, mais você mesma. Respeito não se implora, se exige. Seu espaço é seu, seu tempo é seu, suas escolhas são suas. E se for necessário espalhar um pouco de areia e contar com a ajuda de um labrador entusiasmado para ensinar isso a alguém, bem, faça o que precisa ser feito. Agora, meus queridos que me acompanharam até aqui neste relato, preciso pedir algo muito especial. Se esta história tocou você, se trouxe um sorriso ao seu rosto, se talvez até inspirou você a pensar sobre os limites em sua própria vida, por favor, ajude este canal a continuar trazendo estas histórias reais e sinceras. Clique no botão de inscrição logo abaixo. É gratuito e significa o mundo para mim. Além de se inscrever, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nossas histórias. E por favor, compartilhe sua opinião nos comentários. O que você teria feito no meu lugar? Já passou por situação semelhante? Como estabelece limites com familiares que ultrapassam as barreiras? Seus comentários não apenas me ajudam a me conectar com vocês, mas também criam esta comunidade maravilhosa, onde podemos compartilhar experiências e aprender uns com os outros. Cada comentário é lido por mim, e muitos deles se transformam em inspiração para novos vídeos. E se esta história realmente significou algo para você, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nosso sistema de doação. É como um cafezinho virtual que você me oferece, permitindo que eu continue produzindo conteúdo diário com qualidade, pagando a equipe que me ajuda nas gravações e edições, e trazendo histórias cada vez mais interessantes e bem produzidas para vocês. O link está na descrição do vídeo, e qualquer valor, por menor que seja, faz uma enorme diferença. O canal Vovó Lembrou existe para mostrar que nossas histórias de vida, especialmente depois dos 60, não são menos importantes, menos emocionantes ou menos valiosas. Pelo contrário, carregamos décadas de experiências, aprendizados, erros e acertos que podem inspirar gerações mais jovens. No próximo vídeo, contarei sobre como minha amizade com Eduardo, o pescador, evoluiu para algo muito mais especial, provando que o amor não tem idade, apenas novos sabores e profundidades. Não perca! Ative o sininho para ser notificado assim que o vídeo for ao ar. Lembre-se sempre,
Idade é apenas um número. O que realmente importa é como você se posiciona no mundo, como exige respeito, como vive autenticamente. E se alguém tentar passar por cima disso, bem, a areia da praia está sempre disponível para ensinar uma lição inesquecível. Muito obrigada por assistir até aqui. Aqui é Neide Teixeira, do canal Vovó Lembrou, lembrando que nossas histórias merecem ser contadas, ouvidas e respeitadas. Até o próximo vídeo.